Bom, bora lá pessoal, vamos fazer mais uma questão aqui. Essa questão aqui não é necessariamente uma questão difícil, nem uma questão assim para aprofundar, mas é uma questão assim que eu achei bem interessante, porque geralmente a gente faz pelo método mais trivial, né? Que é pela conservação de energia e tal, calculando a energia potencial e depois jogando na energia cinética, achando a velocidade, né? Que eu vou continuar fazendo por esse método também, quando tiver em alguma prova, né? Porque é o método mais rápido. É o primeiro método que eu vou fazer aqui. Porém, tem outro método para fazer por dinâmica e cinemática, que faz a gente revisar vários tópicos, né, em uma questão só. Dá para fazer por essas duas maneiras. Então, eu vou fazer pela primeira maneira aqui, e vamos ler a questão primeiro, ver o que ele está pedindo aí. Um garoto de massa igual a 40 kg parte do repouso, isso aqui é importante depois na cinemática, né? E também na conservação de energia também, parte do repouso, do ponto A, do descarregador esquematizado no anexo, no caso na imagem aqui, né? E desce sem sofrer ação de atritos ou da resistência do ar. Sabendo-se que no local a aceleração da gravidade tem intensidade de 10 metros por segundo, responda: qual é a velocidade ao atingir a B? Não, na verdade aqui é para ser qual a intensidade ao atingir o ponto B, né? No caso esse ponto aqui, que eu fiz aqui, né? Que a imagem cortou. Bom, ele deu a altura pra gente aqui, que ele não comentou no enunciado. Ele deu aqui na imagem, né? Essa altura aqui. E ele deu esse ângulo θ, né? Do plano inclinado, no caso. Bom, qual é a maneira trivial que a gente faz para conservação de energia, que é bem rápida, que você faz na prova, mata a questão e vai para a próxima? É o seguinte, ele está falando que está partindo do repouso, né? Então, na energia mecânica de um corpo, a gente diz que a energia mecânica ela é o quê? Ela é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional, né? Na verdade, mais a energia potencial como um todo, porque a gente pode ter energia potencial gravitacional ou então também a elástica, né? Então, nesse caso aqui vai ser a potencial gravitacional. Só que acontece, a energia mecânica no ponto A, vou colocar assim, no ponto A, mecânica no ponto A, ela vai ser somente igual à energia potencial gravitacional. Por quê? Porque como ele está partindo do repouso, ele não tem velocidade. Se ele não tem velocidade, ele não tem energia cinética, né? Então isso aqui a gente pode cortar fora e vai ficar só com a energia potencial gravitacional. Então vamos calcular essa energia aí, a energia no ponto A, né? A forma da energia potencial gravitacional, a gente vai colocar aqui agora, energia mecânica no ponto A, é igual ao que? É o famoso mgh, né? Isso daqui, mgh, né? A massa do corpo, a gravidade do local e a altura que ele está, né? Em relação a algum ponto. A altura é 1,25, a, a gravidade é 10 e a massa dele deu aqui, que é 40 kg, né? Então, 40 kg aqui. Beleza. Só arrumar aqui que esse 40 ficou parecendo um 6. Tá, foi. Pera aí. 40. Beleza, então a energia mecânica em A vai ser o quê? Vai ser igual a. Então a gente multiplicando aqui, a gente pode fazer o seguinte, multiplicar primeiro 4 pelo 1,25 e depois a gente só acrescenta dois zeros, né? Então fazendo isso vai ser o quê? 1,25 vezes 2 primeiro, vai dar 2,5, né? Depois fazendo vezes 2 de novo vai dar 5. Então vai dar 5 só fazendo 4 vezes 1,25. A gente coloca mais dois zeros, 500 joules. Só que acontece, esses 500 joules eles vão se conservar, vamos dizer assim, né? Aplicando conservação da energia, que diz o seguinte, que a energia mecânica num corpo é igual a energia mecânica no corpo inicial é igual à energia mecânica final, né? Só que o que acontece? Quando chegar aqui assim no final, no ponto B, aqui assim, o corpo não vai mais ter altura, porque ele já vai ter vamos dizer assim, descido do 1,25 metros, né? Que ele deu aqui. Já vai ter chegado nos 0 metros. Então ele não vai mais ter energia potencial gravitacional. Ele vai ter só energia cinética. Ou seja, a gente diz que essa energia mecânica, essa energia potencial gravitacional que ele tinha no ponto A, foi convertida, entre aspas, né, em energia cinética, ou seja, convertida em velocidade. Em outras palavras, a gente pode substituir esses 500 joules na fórmula da energia cinética, já que a gente já tem a massa, vai sair só a velocidade, né? Fórmula da energia cinética, eu vou escrever aqui, vou colocar em vermelho. Energia cinética igual a mv ao quadrado
sobre 2. Então, beleza, vamos só substituir aqui. Espera aí, só um minutinho. Agora foi. Bom, vamos lá então. Substituindo aqui os 500 joules vão ser igual a 40, que é a massa dele, né? Vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E a gente pode simplificar, cortar um zero dos dois lados. Simplifica o 2 aqui com 4, vai dar 2. A gente passa esse 2 para lá, dividindo, a gente vai ficar o quê? Com v ao quadrado igual a 50 dividido por 2, que é 25. Logo, a velocidade dele é igual a 5 metros por segundo. Bom, hora da prova. Achou isso aqui, meu amigo? Marca a questão e Brasil. Vamos para a próxima. Aqui eu vou mostrar agora o outro método. Para a gente resolver por cinemática e dinâmica. Para dar uma treinada também em decomposição de forças, né? E enfim, é uma maneira bem legal que a gente vai fazer do outro jeito. Bom, beleza pessoal, vamos fazer agora aqui pelo segundo método, que é o seguinte, a gente vai trabalhar com plano inclinado, né? Então, eu coloquei aqui já um triângulo para a gente dar uma analisada. O que acontece? O garoto, ele tá, aqui na imagem ele está no meio da rampa, né? Mas ele saiu do ponto A. Mas eu vou colocar aqui no meio da rampa, só para ficar mais didático, vamos dizer assim. O que acontece? O garoto, vou representar por um círculo aqui, e eu vou fazer com outra cor as forças. O que acontece? Todos nós sentimos a força peso, né? Que aponta para baixo. Só que ela aponta para o centro da Terra. Então não importa a superfície que você esteja, se for inclinado ou não, o peso ele vai sempre apontar aqui, reto. Até consegui fazer reto. Né? Reto para baixo. É o peso. Ele é reto para baixo. Agora, como a gente sabe, quando a gente tem uma força sendo aplicada em alguma superfície, vai ter sobre ela uma força de reação, que eu vou colocar aqui de azul. E no caso aqui pra gente vai ser o quê? Vai ser a força normal, né? Força normal para cá, aqui de N. E ela vai ser perpendicular à superfície que o corpo tiver. Então ela não vai ser aqui, por exemplo, vai ser reto com o peso. Na verdade não, né? Por causa da superfície que ela tá, superfície inclinada. Aí sim vai ter diferença, né? Em relação à superfície. Beleza. Aí aqui, quais são as outras forças? As forças, na verdade, que a gente tem é isso, né? A força peso e a força normal. Só que o que acontece? A gente pode decompor essa força peso aqui em um peso de y. Pera aí, só vou trocar a cor aqui para ficar mais visível. Vou colocar de laranja aqui. O peso de y, imagine que esteja reto isso aqui, né? Eu vou dizer que é o P de y, porque está no eixo y, né? Eixo vertical. E um peso de x para cá. Px. A gente pode decompor o ângulo que tem aqui, né? A gente tem um ângulo θ. E como é que a gente lembra dessas fórmulas aí? A gente lembra da seguinte forma. O P de x, a gente vai dizer que vai ser o quê? Vai ser o peso vezes o seno do ângulo θ que a gente tem no plano inclinado, né? E o P de y vai ser igual ao quê? Igual ao P cosseno do ângulo θ. Beleza. Bom, tendo isso aqui, como a gente já sabe o ângulo aqui que ele deu pra gente, que é 30 graus, a gente vai conseguir descobrir o P de x. Mas por que a gente quer o P de x? Depois vai ficar mais claro em relação a isso. Vamos primeiro descobrir o P de x, e daí a gente continua. Beleza. P de x então é igual a quanto? Tá, agora a gente vai calcular o P de x, voltando aqui, né? A gente vai calcular o P de x. Bem, o 400 no caso a gente vai utilizar o peso, né? O peso vezes o seno do ângulo θ. Bom, como a massa dele é 40 gramas, 40 quilogramas, o peso vai ficar 400, né? Isso é trivial, é só multiplicar por 10, né? Acho que nessa altura assim vocês já devem saber. Vezes o seno do ângulo θ, né? O seno, no caso que a gente vai pegar o seno de 30, né? Seno de 30 graus. Aí o P de x vai ficar quanto? 400 vezes o seno de 30 é quanto? É 1/2. Isso aí faz parte daqueles ângulos notáveis, né? Que daí a gente precisa saber, a prova não é obrigado a dar. Apesar de que a SpaceX costuma dar esses ângulos, né?
Mas, enfim, é sempre bom saber. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar 200 newtons, né? Beleza. Dando 200 newtons aqui, o que a gente vai fazer? Bom, a gente sabe que o corpo aqui, ó, eu vou fazer aqui no desenho, que ali eu já usei um... Bom, enfim, vou fazer aqui porque eu já estava fazendo antes, né? Então talvez vai confundir. O que a gente tem? A gente tem aqui uma velocidade para cá. O garoto, ele está com uma velocidade para cá, né? Só que o que acontece? Por conta da gravidade, a gente vai ter uma aceleração. Porque a gente tem essa força, a gente tem a força P de x. Porque o peso, ele está aqui, né? Reto para cá. Como eu fiz aqui em vermelho. Só que por ele estar, vamos dizer assim, em um ângulo, tipo, ele não tá reto para baixo, ele não tá que nem o P de y. O P de y, ele não está influenciando nesse movimento aqui, dele, do corpo para cá. O P de y não está influenciando. Só que o P de x está influenciando. Por quê? Porque a força-peso, ela está em diagonal com o corpo aqui, vamos dizer assim, né? Ela está com um ângulo aqui. Então a gente decompõe ela no P de y e no P de x. E essa força P de x vai estar gerando uma aceleração. Como assim a força está gerando uma aceleração? A gente tem que lembrar da fórmula de Newton, né? O que é a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, quando eu tenho uma força sendo aplicada em um corpo que possui massa, isso precisa de uma aceleração, né? No caso, a massa e a aceleração vem de uma força. Então, com a força P de x, que a gente descobriu que é 200 newtons, e com a massa do corpo, a gente consegue descobrir a aceleração que está atuando sobre ele. Né? Então, aqui 200 igual a 40, que é a massa, vezes a aceleração. Novamente, a gente pode cortar aqui os zeros. Vai passar o 4 para lá dividindo. A é igual a 20 sobre 4, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, a gente já tem agora a aceleração. Vou deixar aqui anotado. Bom, já está aqui, né? Para não perder tempo. Já está aqui. O que a gente vai descobrir agora? Bem, vamos para pensar. A gente já tem a aceleração e a gente sabe que a velocidade inicial dele é zero. A gente quer descobrir a velocidade final. Vamos pensar, por exemplo, na fórmula do Torricelli, que é uma fórmula que a gente poderia aplicar. Π ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais ou menos, né, duas vezes a aceleração vezes o deslocamento do corpo. Nesse caso aqui a aceleração está a favor do corpo, então é positivo. E o que acontece? A velocidade inicial a gente sabe que é zero, então corta. A aceleração a gente tem e a velocidade final que a gente quer descobrir, né? Só que a gente não tem o deslocamento dele. Só que para pensar comigo. Ele nos deu o ângulo e também nos deu o quê? Nos deu o cateto oposto. Ou seja, utilizando a trigonometria, a gente consegue descobrir a hipotenusa do triângulo aqui. Ou seja, a gente consegue descobrir a distância entre os pontos A e B. Né? Finge que aqui está marcado no ar. Enfim, então vamos fazer isso aí. O que a gente vai utilizar aqui? Bom, a gente pode lembrar daquele macetezinho, né? Vou passar aqui. Talvez vocês já devem saber. Que é o... Para lembrar dessa parte da trigonometria, né? Enfim, isso aqui é mais no início para você lembrar, conforme você vai fazendo exercício, você lembra mais fácil. Né? O que é isso aqui? Ó, só que à toa. O seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente do ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então você fica memorizando isso aí, só que à toa, só que à toa, só que à toa. E aí você lembra, né? Enfim, então aqui o que a gente vai fazer? Bom, vamos calcular aqui então a hipotenusa. A gente tem o seno e tem o cosseno, né, desse ângulo 30, que a gente tem que ter memorizado. Só que a gente tem o cateto oposto, e a gente quer a hipotenusa. Bom, a gente pode utilizar o seno, né? Seno tem o cateto oposto, tem a hipotenusa. Então, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é 1,25. Perdi o mal, 1,25 sobre a hipotenusa, que é a h que a gente quer descobrir, né? Bom, continuando aqui então, o seno de 30 é 1,5 igual a 1,25 sobre h, passa para cá multiplicando em x, né? Vai ficar h igual a 1,25 vezes 2 vai dar 2,5 metros. Então, a gente já tem a distância agora, só a gente aplicar no Torricelli e matar a questão para finalizar. Velocidade ao quadrado igual a... Vou simbolizar aqui a velocidade inicial ao quadrado como sendo zero, né?
mas não precisa colocar, só para lembrar. 2 vezes 5, que é a aceleração que a gente achou aqui, vezes aqui, ó, 25. 2,5, perdão. Aí a velocidade ao quadrado vai ficar o quanto? 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 2,5 vai dar o quê? 25. Então a gente chega no mesmo resultado que a gente achou antes. A raiz de 25 é 5 metros por segundo, mesmo que a gente achou antes por conservação de energia, né? Como eu falei, é óbvio que a gente faz numa prova, né, que a gente tem tempo e tal, a gente faz pela primeira opção. Mas aqui é para a gente lembrar mais do plano inclinado e também que dá para fazer essa questão por cinemática e dinâmica, né? Que é algo bem interessante. Enfim, é isso aí, vamos para cima.